Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica das máquinas. Na aula de hoje, quero só comentar com vocês tudo aquilo que a gente já viu nessa disciplina e que pode cair na nossa avaliação colegiada. Então, vou dar uma passadinha rápida aqui no nosso conteúdo para relembrá-los do que vocês têm estudado. Então, a primeira aula que a gente teve era sobre quais eram os tipos de mecanismos. Vimos aí qual que era a diferença da cinética e da cinemática, o que cada uma delas estudava, qual que era a parte da estática, da dinâmica, da cinemática. Vimos que nessa disciplina a gente pega a parte da cinemática e da dinâmica. Vimos o que é um mecanismo, como que a gente representa um mecanismo, o que é uma trajetória, o que é a posição, quais são as aplicações práticas que a gente tem do análise cinemática, do análise dinâmica. Vimos aqui quais eram os tipos de mecanismos, que um mecanismo de movimento periódico é aquele mais comum que a gente costuma estudar. Por exemplo, os cames são de movimento periódico. Vimos também qual que era o principal mecanismo para a gente, que era o mecanismo de 4 barras, ou um quadrilátero articulado. Ele é mais usado devido à simplicidade dele. Vimos que era uma síntese cinemática, que é deslocamento, trajetória, a diferença entre cada uma dessas. O que é pino, o que é uma junta, ou par cinemático, o nome que a gente dava para um elo. Então, vimos que era uma cadeia. Os tipos de pares cinemáticos. Vimos que era junta superior, junta inferior. Isso eu acho que eu até cobrei em prova. Um mecanismo aqui de 4 barras, nesse caso. Vimos os tipos de ligações, podia ser uma peça binária, uma peça ternária, uma peça quaternária. Os tipos de movimento. Essa aqui é bem legal, que é a regra de Grashof. Com a regra de Grashof, a gente via se o nosso mecanismo era de Grashof ou não Grashof, se ele dava uma revolução completa ou se ele travava. Isso é interessante, nós vimos isso. Como que determinava também os graus de liberdade. Aqui tem os graus de liberdade dos nossos elementos. Então, nossa fórmula para grau de liberdade, eu tinha falado Grashof, mas eu me confundi. Isso aqui é os graus de liberdade. Tem tanto as juntas superiores e as juntas inferiores aqui para a gente contar. Quais são os tipos, então, de mecanismos que a gente tem de acordo com os graus de liberdade? Se ele tiver grau de liberdade maior que 0, igual a 0, menor que 0. Vimos o nome de cada barra, qual que é o nome que a gente dá para cada uma delas. E essa aqui que é a regra de Grashof, que eu tinha confundido antes, que é a barra menor, mas a barra maior tem que ser menor ou igual do que a soma das restantes. Isso no mecanismo de 4 barras. Tínhamos as classes aqui, e como que a gente calculava algumas outras coisas, aqui como ângulo de transmissão, índice de mérito, índice de transmissão. Como que a gente decompunha as forças aqui, porque a gente sabe que quando é 90 graus, a força está totalmente te ajudando a movimentar. Mas quando você está isso aqui em 0 graus, você tem simplesmente uma força de tração ou simplesmente uma força de compressão. É aquele setup que a gente quer evitar no mecanismo. Os ângulos aqui não podem ser 0 ou 180. Vimos aqui o nosso mecanismo biela-manivela, que é bem importante também, como é que ele se chama, alguns outros mecanismos. Depois a gente foi para a análise de posições. Na análise de posições, a gente definiu como é que a gente desenha um mecanismo a partir de dados iniciais. Então, vimos aí que tem a representação polar, a representação cartesiana, ou retangular. A gente sai de uma e vai para outra, tranquilamente. Uma é só uma representação da outra de uma forma diferente.
Conseguimos transformar as coordenadas, vimos o que é um deslocamento, o que é uma trajetória, qual que é a equação da diferença de posição. Então, qual que é a posição de B em relação com a A? É a posição de B menos a posição de A. E assim por diante. Temos aqui um mecanismo em translação, um mecanismo em rotação, que era um movimento complexo, que a gente teria essas resultantes aqui das posições. A gente viu isso lá no início da matéria. Vimos o teorema de Euler, o teorema de Chasles, também que fala do deslocamento de corpo rígido. Beleza. Então, e a gente descobriu como é que desenha isso. Então, se a gente tiver os dados do tamanho dos mecanismos, das barras, e esse primeiro ângulo, a gente consegue desenhar. Vimos aí qual era o procedimento, a gente primeiro desenhava o terra, depois o elo 2. A partir disso, a gente fazia aquele círculo para fazer a intersecção aqui em B', posição aberta e cruzada. Essa aqui é uma matéria bem tranquila, eu creio que vocês lembram bem como é que a gente faz isso. Dava para a gente calcular isso tudo através de álgebra, ao invés da gente desenhar isso na mão, dava para calcular através dessas fórmulas, que vocês fizeram isso também. Então, a gente tinha como calcular cada um dos parâmetros que eram importantes aqui para a gente. Depois, a gente foi para a análise de velocidade dos mecanismos. A gente viu lá que a gente precisa saber a velocidade do mecanismo para calcular a energia que é armazenada, que no caso é a cinética. Vimos a definição da velocidade angular, a velocidade linear, qual que era a diferença de cada uma delas, como que a gente calculava cada uma delas. Ok? Então, vimos aí a somatória das velocidades, a velocidade de velocidade P em relação à velocidade P menos a velocidade A, ou a somatória das duas. Aqui é a velocidade A mais VPA dá o VP, quando a gente rearranja. Vimos aí os casos de diferença de velocidade e velocidade relativa. E a partir daqui a gente descobriu como é que fazia análise gráfica. Então, como que a gente calculava a velocidade? A velocidade é o tamanho do vetor, o tamanho da barra, vezes a velocidade angular. Então, com isso, a gente resolvia a maioria dos nossos casos. Esse aqui era um exemplo que a gente tinha. A gente começava por onde a gente sabia mais. A partir disso, a gente determinava, então, as primeiras velocidades. A partir aqui, ó, a gente determinava a velocidade VA. Já descobrimos qual era a direção, porque sempre era perpendicular, porque ele está rotulado aqui. Esse aqui também era fácil de descobrir. A gente fazia esse plano QQ e PP. Desenhava, então, essa velocidade, ia para o outro ponto, onde a gente tinha mais informações para calcular. Fazia essa somatória aqui das velocidades lineares para a gente encontrar. Esse, para mim, era um método um pouco mais complicado, só que a gente entendeu que tinha um método um pouco mais simples, que para mim era o método dos centros instantâneos. Eu vou mostrar aqui. Os centros instantâneos é um ponto comum a dois corpos em que tem a mesma velocidade instantânea em cada corpo. Então, aqui nós temos a fórmula para calcular quantos centros instantâneos são. Temos a regra de Kennedy, que é muito importante vocês saberem, aquela que fala onde que a gente define onde que é o nosso centro instantâneo. Isso aqui é bem legal, bem importante. Como que a gente determinava os centros instantâneos? Fazia esse círculo aqui para unir cada um das nossas barras, 1, 2, 3, 4, e fazia a ligação de cada centro instantâneo, achava primeiro os centros instantâneos visíveis, depois disso ia ligando
o nosso círculo aqui para encontrar as outras terminações, os outros centros instantâneos. Então, a gente achava o primeiro de cima, passava para depois aqui o de baixo. Encontrávamos os dois centros instantâneos aqui dos dois. Encontrando os centros instantâneos, a gente partia, então, para determinar as velocidades. Tinha aqui esse caso também, se você quisesse determinar qual era o centro instantâneo dele, a gente viu isso também. Mas deixa eu partir aqui para a velocidade. Então, para determinar a velocidade com centros instantâneos, a gente fazia primeiro o cálculo de VA, ligava uma reta aqui do centro instantâneo 1,3 até o VA. A partir disso, a gente abria aqui o raio para encontrar o VB', o VB. A gente tinha como calcular cada um deles através das fórmulas. Aqui as fórmulas, cada uma delas, que são importantes para a gente, VB, ômega 3, ômega 4, VC, se for o caso, a gente tem VA também, que é aquela mesma fórmula que tinha lá no início. Fizemos exercícios sobre isso. Então, é interessante vocês saberem. Depois, a gente foi para a análise de acelerações. Análise um pouco mais complicada, que a gente quer entender quais são as forças que estão agindo no nosso mecanismo. Para isso, a gente tem que calcular a força igual a massa vezes aceleração. Então, determinamos que era uma aceleração angular, aceleração linear. Como que a gente encontrava a direção de cada uma delas? Dividimos as nossas acelerações em dois termos. Um termo tangencial e um termo normal ou centrípeto. Então, a gente tinha esses dois. O centrípeto era mais fácil de calcular. O tangencial, às vezes, a gente tinha que utilizar umas artimanhas de soma de vetores. Então, no caso aqui, ó, uma aceleração é uma soma de um termo tangencial e um termo normal. Ok, vimos aqui como é que a gente fazia essas somas. Beleza. Nossa equação base era a aceleração no ponto P é igual a aceleração no ponto A mais a aceleração do ponto PA. Então, se a gente dividisse cada um desses termos aqui em tangencial e normal, a gente saía nessa equação. Ok? Vimos como é que a gente calculava essas acelerações, tangencial e a normal. Então, a tangencial é o tamanho do vetor vezes a aceleração angular, e a aceleração normal é o tamanho do vetor vezes a velocidade angular ao quadrado. Com isso, a gente determinava primeiro qual era a aceleração normal em A, aceleração tangencial em A, depois partia para os outros lados, onde que a gente tinha algumas informações, fazia os nossos planos, através desses planos a gente ia fazendo a somatória dos vetores, para que a gente conseguisse encontrar os vetores resultantes disso tudo, e por fim a gente colocava tudo lá, fazia essa soma aqui, ó, colocava tudo isso no local certo, para a gente conseguir encontrar os valores aqui, ó, normal de B, normal de BA, tangente B, tangente BA. E os resultantes, aceleração B, aceleração A, que eram importantes para a gente, ó, aceleração A, aceleração B também. Fizemos bastante exercício com isso. Então, vocês têm bastante base também. Depois, agora já mais para a parte final, a gente foi para a dinâmica, a parte que já foi mais para as equações, a gente começou a ver que tem mais equações e um pouco menos de desenho. Por que isso era importante? O que as leis de Newton envolvem na nossa força dinâmica, né? Que elas são a base. Determinamos o que era o nosso modelo. Vimos aí que a gente tem que fazer a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração, a somatória do torque
é igual ao momento de inércia vezes a sua aceleração angular. A partir disso, a gente determinou aqui, ó, como é que calcula um elo em rotação pura? No caso, esse aqui, ó, um elo em rotação pura, fizemos esse exemplo. Fizemos mais exemplos também, como é que a gente calculava? A gente determinava os vetores posição aqui, ó, através do centro de gravidade, em x e em y. Lembrando que tem como calcular isso, é componente seno com componente cosseno. Com a força externa, a gente montava a nossa matriz. Na nossa equação matricial, a gente determinava, então, quais eram as forças. 1,2 em x, 1,2 em y, T1,2. O torque 1,2. Então, isso aqui é simples, vocês lembram como é que faz, não é complicado. É bem mecânico de ser feito. Com mecanismos de mais barras, né, um de 3 barras já começa a ficar um pouquinho maior. Nesse caso aqui, a gente viu que dava para calcular aqui esses vetores de posição, fizemos exercícios sobre isso também. Se não me engano, acho que a gente fez até demais grau de liberdade, não sei, acho que eu só mencionei. A gente calculou, chegou a calcular uma matriz desse tamanho aqui. Só jogar na nossa fórmula, se a gente encontrar todos esses termos aqui, ó, aceleração G2 em x, é só você pegar o termo x da aceleração G2. E assim por diante. Tem os exemplos aqui que eu pedi para vocês fazerem, dei os resultados, fiz exemplo com vocês na sala de aula também. Temos aqui que tem mais graus de, quando tem mais graus de liberdade, mais mecanismos, com mais barras, a gente tem uma equação maior para resolver. E por fim, a gente foi lá para a dinâmica dos camis. Dinâmica dos camis. E a gente viu como é que fazia. Os tipos de camis, isso aqui é legal. Cobra-se muito isso em Avin também. Quais são os tipos de camis, quais são os nossos coeficientes, como é que a gente calcula cada um deles. A gente tem um modelo só com um elemento de mola, um elemento de rigidez, que é um modelo sem amortecimento, não amortecido, que é esse aqui, que ele é mais simples da gente resolver. Descobrimos o que é frequência natural amortecida, quando tem amortecimento. A gente tem uma resposta homogênea, uma resposta permanente. A gente consegue calcular cada uma delas, o ângulo de fase. Então, se a gente introduz um elemento de amortecimento nisso tudo, a gente consegue ter uma equação um pouquinho maior para resolver, mas nada que seja impossível também. Temos aqueles casos criticamente amortecido, subamortecido e superamortecido, cada um deles tem uma resposta diferente. E a gente chegou lá na nossa solução homogênea e não particular. Lembrando que a solução completa é a soma das duas, da homogênea e da particular. Então, fizemos exemplos disso tudo. Fizemos a nossa prova semana passada. E o que eu posso falar para vocês da prova que vocês já têm, né, amanhã? Eu tentei deixar mais simples, não está complicado. Eu não coloquei os casos mais complicados para vocês resolverem. Mas a questão, deixa eu ver quantas questões, quantas tem. Acho que tem 6 ou 7 questões, só que de desenhar mesmo é 1, 2. Que gasta um pouquinho de tempo, são 3 questões. As outras é bem rapidinho de resolver. Porque pode ser até fechado, as questões lá. Então, é isso. Vocês não vão ter dificuldade, eu não coloquei matéria complicada lá para vocês vão ter o tempo suficiente para fazer, porque eu não pedi para vocês desenharem, calcularem a dinâmica de um mecanismo de 3 barras ou 4 barras. Tem coisas bem tranquilas lá. Da mesma forma, eu vou pedir para vocês anexarem os cálculos, anexem os desenhos para mim lá na atividade que eu vou abrir. Não esqueçam disso, por favor.
Vocês vão ter o tempo lá para resolver a prova. Eu vou deixar aberto a APS um pouquinho mais lá para vocês postarem o arquivo. É isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês lembram bem da matéria? Vocês vão dar uma olhada aí. Como é que resolve? Ou vão olhar só na hora da prova? Todo mundo ok? Sem dúvidas? Nada mais? Nada mais? Então tá bom. Gente, é isso. Então, usem o tempo aí para dar uma revisadinha na matéria. É isso. Eu acho que não tem mais nem... Não sei, acho que não tem nem ponto mais para distribuir. Vou só corrigir as últimas atividades que tiver. E é isso, gente. Um abraço aí para vocês. Deixa eu interromper a gravação.